The Chosen está chegando ao clímax da história mais importante da Bíblia. Mas será que essa nova temporada da série faz jus a essa história? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, The Chosen, Os Escolhidos, que é a série que fala sobre Jesus Cristo com os 12 apóstolos, talvez seja a produção audiovisual bíblica mais aclamada nos últimos tempos, né? Um monte de gente adora, rasga elogios ali também, aqui no Brasil principalmente, afinal de contas até tem brasileira no elenco inclusive, né? E assim, um monte de gente assistiu, reassistiu, se emociona com as histórias ali, com a passagem de Cristo, com os ensinamentos que ele pregou aqui quando estava na Terra, né? Independente de sua crença, não tem como não gostar da série e também não tem como não se apegar com esses ensinamentos que Jesus passou pra gente também, né? E recentemente ela chegou na sua 5ª temporada. Assim, recentemente, mais ou menos, porque eu que tô atrasado, né? Porque, se eu não me engano, acho que foi ali na Semana Santa, né? Da Semana da Páscoa, que eles lançaram como filme pro cinema, mas aí eles dividiram em episódios, como já aconteceu em várias outras séries, minisséries. Aqui no Brasil aconteceu várias vezes, como, por exemplo, com o Auto da Compadecida, o Doutrinador e vice-versa também, né? E aí depois chegou a nova temporada lá na Amazon Prime, mais recentemente agora chegou na Netflix, e só agora que eu consegui assistir também chegando na Netflix, né? Então eu vou fazer o meu vídeo review um pouco atrasado aqui, né? Sobre a 5ª temporada de The Chosen, intitulada como A Última Ceia, né? Que talvez sejam os ápices ali da história, ali, tipo um clímax, como eu falei na introdução do vídeo, nos momentos assim que realmente todo mundo fica nervoso, fica ansioso para ver o que vai acontecer. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficar muito aqui não, o vídeo tá começando ainda, né? Então já fez tudo isso, então bora fazer a review da 5ª temporada de The Chosen. Como eu disse, a temporada é intitulada como A Última Ceia, já que ela é ambientada justamente na Semana Santa, na Semana da Páscoa judaica, onde acontece todo esse clímax que eu falei da história, né, da última ceia de Jesus com os apóstolos, onde ele fala que seria traído por um deles, que Pedro negaria 3 vezes antes do cantar do galo, né? Aquela tensão ali da perseguição contra Cristo também, dos romanos nem tanto, mas principalmente dos fariseus ali também, querendo executar Cristo por conta do fato dele estar representando uma certa ameaça pro que eles implantaram ali como ensinamento, né? E assim, eu tô falando tudo aqui, tipo, sem medo de dar spoiler, porque, tipo, a história de Jesus é a mais conhecida do mundo, provavelmente, né? Você não precisa ter lido a Bíblia, você não precisa ser cristão para conhecer toda essa história, você não precisa nem ter visto os outros filmes, animações e quadrinhos e tudo que relata a história de Jesus, porque com certeza em algum momento você já conhece, né? Então você sabe exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, nessa temporada, nas temporadas seguintes, né? Mas assim, como a temporada, como a história é contada que realmente chama atenção. Então mesmo a gente já sabendo o que vai acontecer, eles trabalham de uma forma que deixa todo mundo aflito ali também. A gente sabe exatamente quem vai trair Jesus, a gente sabe como vai se desenrolar ali após a ceia, no momento da oração no Getsemane, e tipo, mas mesmo assim eles trabalham de uma forma, a direção, trabalham de uma forma que realmente faz com que a gente fique aflito em cada instante, mesmo sabendo como tudo vai rolar. E além de direção, o roteiro também da série é muito bom, né? Tipo assim, do começo até esse atual momento, né? Ela acerta em vários aspectos. Acho que ali na 3ª temporada talvez ela tenha perdido um pouco a mão. Acho que deu um pouco mais de atenção para tramas paralelas ali, além dos apóstolos, que não precisava ter tanta atenção assim. Acho que só uma passada rápida, mas acho que dá um foco um pouco maior do que deveria. Mas tirando isso, todo o resto da série, né, o roteiro ali, é muito bem escrito e muito bem trabalhado, bem desenvolvido ali, principalmente com os personagens centrais, que seria Jesus e os apóstolos também, né? Acho que com o tempo, conforme foi aumentando o elenco ali também, porque afinal de contas são 12 apóstolos, alguns deles até perderam um pouco ali de atenção, alguns que tinham mais atenção acabaram se perdendo um pouquinho, mas ainda assim, o que eles conseguiram trazer aqui, os principais ali, principalmente João, Tiago, Pedro, eles conseguiram manter bem o desenvolvimento que eles tinham no passado e até colocar um pouco mais de atenção neles, né? Até mesmo alguns personagens que ficaram bem escanteados ao longo da série, como é o caso do Tiaguinho, né, o Tiago menor, e principalmente o Tadeu, né, que tipo, acho que são os personagens mais escanteados, são os que menos tem fala a série inteira ali também. Eles conseguiram dar um mínimo de foco
para pelo menos dizer que trabalharam, né? Então teve um episódio ali que a gente viu um pouco do passado do Tadeu ali, como ele conheceu Jesus. E acho que assim, valeu por por toda a trajetória que ele teve na série, que foi completamente escanteado, que ninguém lembrava que ele existia praticamente, né? Então acho que foi legal dar esse tipo de apontamento um pouquinho mais para esses personagens que ficaram realmente meio que no banco ali da reserva praticamente. E é legal também como eles trabalham nessa temporada de uma forma não linear. Como assim? Tipo, não é o começo, meio e fim certinho na ordem cronológica, né? Porque cada episódio, nas temporadas anteriores, a gente via que meio que no começo de cada episódio tinha uma referência a algum acontecimento do passado ali também. Então tinha referência à história de Davi, história de Abraão e entre outras coisas ali também, né? Aqui é tudo focado na Santa Ceia também, né? Só que de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, cada episódio, são 8 episódios ali, e todos os episódios começam justamente com a Santa Ceia, e aí, ao decorrer do resto do episódio, depois da vinheta, depois da abertura da série, né, a gente tem ali o desenvolvimento do episódio até esse atual momento que ele se passa na ceia. E mesmo assim, né, cada momento da ceia se passa meio que tipo, o primeiro episódio é o final da ceia, aí o segundo episódio um pouco antes, aí depois um pouco antes, até chegar no início ali também, de como eles se reuniram naquela mesa também, que não é igual a que a gente viu na obra da Santa Ceia do Da Vinci também, né, que é reta com todo mundo no mesmo lugar ali também, não, ela ficou em um formato de U ali também, que acho que faz mais sentido também, né, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que essa forma não linear, muitas séries tentam fazer isso, né? Algumas dão certo, outras ficam muito confusas, como foi o caso da primeira temporada de The Witcher, né? Mas assim, aqui eu acho que se encaixou muito bem. Quando a gente fala de adaptações de produção audiovisual, de filme, de série relacionada a alguma história bíblica, a maioria, no geral, foca apenas nas coisas grandes e maravilhosas ali. Então você vai fazer, por exemplo, a história de Moisés, você vai focar nas pragas do Egito, no Moisés abrindo o Mar Vermelho ali, você vai adaptar a história do dilúvio, o foco ali é o dilúvio, da Arca de Noé ali também, né? Quando você vai adaptar a história de Jesus, geralmente é só o foco nos grandes milagres que ele fez, né? De caminhar sobre as águas, de transformar a água em vinho, né? Mas o bom dessa série, que acho que é o que realmente pega, é focar não só nessa parte maravilhosa, não nessa parte milagrosa que apresenta ali também, né? Mas todo o resto também, tanto os ensinamentos de Cristo, como também a vida dele, a trajetória que ele passou, a trajetória também dos apóstolos ali, porque afinal de contas o foco é os escolhidos, né? Não, tipo, The Chosen no original não tem um plural, né? Então pode ser tanto o escolhido como os escolhidos. Aqui no Brasil eles traduzindo como os escolhidos no plural, então dá a entender que o foco é os apóstolos, né? Tanto que se a gente voltar lá para o começo da série, o foco, a maior parte do tempo, eram justamente os apóstolos se formando ali também, né? Os 12 apóstolos. Então, tipo assim, é legal ver essa trajetória também, focar no lado não mágico, acho que mágico não sei se seria a palavra exata também, não no lado milagroso ali da história, mas no lado humano, tanto de Jesus quanto também dos demais personagens ali, né? Então, tipo, é legal ver, por exemplo, Jesus tem quase que uma crise de ansiedade, justamente porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe por que ele chegou aqui na Terra, por que ele veio, não só para fazer os ensinamentos, mas também como ele salvaria as pessoas também do pecado. Então ele vê ele tendo esse meio que ataque de ansiedade, essa angústia também em alguns momentos, é legal, faz com que a gente se apegue mais ao personagem, à história, e dependendo da pessoa que possui a crença, também se apegue mais à história de Jesus que é contada na Bíblia também. A mesma coisa com os apóstolos, né? Então acho que, tipo assim, tanto que boa parte da trajetória ali, a gente vê meio que uma espécie de conspiração para acabar com Jesus, justamente por ele querer quebrar essa coisa de, não das tradições, mas quebrar essa ideia de que seguir a regra de Moisés, seguir a lei de Moisés apenas no preto e no branco, sem espaço para interpretação, sem margem para será que realmente a lei está sendo aplicada de forma certa ali também, né? Então é legal ver isso também, vem que tipo, que é uma coisa que querendo ou não acontece até nos dias de hoje. A gente pode ver vários exemplos de pessoas que dizem seguirem a Deus, que dizem seguirem a palavra de Jesus, né? Porque afinal de contas, quando você se assume cristão, o ideal é que você siga o que foi aplicado, né, o que foi ensinado por Cristo na Bíblia ali, né? Só que na prática a gente vê pessoas fazendo o completo oposto, né? Exatamente com os fariseus ali, né, com o pessoal que estava perseguindo Jesus na série, né? Então, tipo, dá pra fazer esse paralelo, mostrar como que uma coisa quase que cíclica, um tipo de coisa que é cíclica e ao mesmo tempo atemporal ali. Essa coisa de humanizar os personagens não funciona apenas com Jesus ali, que é o Messias ali, tudo bem, você pode não seguir a crença de que Jesus era um Messias, para você ele pode ter sido apenas
um ser humano comum também, né? Isso vai na crença de cada um, né? Mas é legal, tipo, eles trabalharem o lado humano de Jesus, mesmo assumindo ele como Messias. Acho que isso que realmente apega muitas pessoas, mas não só ele, mas também o lado humano dos vilões da história aqui também, né? Que no caso seriam dois os principais antagonistas ali que muita gente detesta na história bíblica, principalmente na trajetória de Jesus, que são o Pôncio Pilatos e Judas Iscariote, né? O Pilatos, a gente vê que ele não tá nem aí pra causa de Cristo, né? Ele não vê Jesus como uma ameaça, porque realmente para Roma ali, para os romanos, não representa uma ameaça que nem era pregada ali também, que Jesus, que o Messias ia chegar e destronar todo mundo, cortar a cabeça de todo mundo ali também, né? Ele representa mais uma ameaça para os fariseus ali que, tipo, estavam tentando tirar vantagem de uma situação de controle ali a partir da fé, do que necessariamente para os romanos, né? Então, tipo, Pilatos, ele não se compadecia com Jesus, mas também não perseguia ele. Aliás, ele era completamente, totalmente indiferente à pessoa ali, né? Tipo, a única preocupação era essa relação que ele tinha com os fariseus, essa aliança que podia ser completamente comprometida justamente por conta dessa perseguição em excesso com Jesus, né? E já no caso de Judas, que dos 12 apóstolos obviamente é o mais odiado, porque foi o cara que traiu Jesus, né? Foi o cara que traiu ele por 30 moedas de prata, né? Mas é legal ver que, tipo, não foi trabalhar de uma forma de um personagem ruim, um personagem vilanesco ali também, né? Completamente ganancioso, que só traiu Jesus porque estava interessado no dinheiro, né? Ele mostrou que, tipo, sim, Judas, ele acreditava em Jesus, ele sabia, né? Ou ele queria assumir que ele era um Messias ali, mas ele não conseguiu assumir, não conseguiu aceitar de que ele não era o Messias que ele acreditava que deveria ser, né? Que realmente, como eu falei, de chegar e destronar todo mundo e passar a faca em todo mundo ali também, né? Então é legal ver que, tipo, não é que ele não acredita, mas ele não consegue acreditar da forma como ele achava que deveria ser, né? Então, ou seja, ele praticamente estava falando exatamente que nem os fariseus. Ele não estava conseguindo assumir que aquele seria um Messias que foi pregado por muito tempo, né? Então, tipo assim, a gente consegue ver a dor de Judas na hora de trair Jesus ali, achando que ele estava fazendo certo porque seria o momento real de ele mostrar que era o Messias, só que não da forma como ele gostaria que fosse. Então, tipo, foi uma forma de humanizar o personagem, de tudo bem, ele fez uma coisa errada ali também, uma coisa que obviamente todo mundo odeia até os dias de hoje, mas eu gostei muito de como eles trataram de uma forma que ele não fez isso de forma... Ele não fez de forma heróica, obviamente, né? Não passando pano por que ele fez, mas ele não fez isso de uma forma sem vilanizar o personagem de total forma ali também. Ver como ele também estava sofrendo. Um paralelo aqui, né? Ver como, por exemplo, Thanos sacrificou a Gamora lá em Guerra Infinita, né? Ele completamente estava devastado por isso. Era a única coisa, a única vida que ele se recusava a tirar ali no universo da Marvel. Mas ele fez isso justamente pensando na sua causa, né? Aqui dá pra sentir a dor de Judas também na hora de entregar Jesus também. Ele acredita que está fazendo isso por uma boa causa e realmente vai ter como posso dizer, a comprovação oficial de que Jesus seria o Messias. E depois teve, né? Quem conhece a história sabe disso também, né? Mas não da forma como ele queria, e acho que é isso que pega. Acho que é tipo esse endurecimento do coração dele ali, na hora de não conseguir aceitar que as coisas não estavam rolando da forma como ele achava que deveria rolar. E já que eu falei na traição de Judas ali, né? Que final espetacular essa temporada teve ali também, né? Tipo, deu blackout ali na cena, no exato momento que Judas dá um beijo em Jesus e, tipo, acho que é o final perfeito. Acho que tem toda uma construção de tensão ali também, uma construção de choque. A gente vê ali os soldados romanos chegando, Judas também, o espanto na cara dos outros apóstolos, tipo, não acredito, como é que ele pôde fazer isso tudo? Tipo, e até a fala final que teve entre Judas e Jesus, né? Ele falando ali, mestre, ele falando, meu amigo, os dois sentindo uma dor gigantesca por conta daquela traição ali, né? E ainda Jesus falando, oh, faça aquilo que você veio fazer. Nossa, é um final tremendo aquilo ali também, né? Acho que eu não lembro de uma temporada ter um final tão apoteótico assim, da mesma forma que essa série teve, né? Ou pelo menos não agora de cabeça, não nesse exato momento. Com certeza deve ter alguns exemplos, mas não que eu consiga lembrar nesse exato momento agora gravando o vídeo, né? Mas assim, é um final espetacular de temporada, né? E realmente deixa um gancho gigantesco, porque aquilo que eu já falei, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente fica esperançoso não, né? Com muita ansiedade e expectativa para a próxima temporada, que com certeza, se eu não estiver enganado, acho que The Chosen tem planos para mais 2 temporadas. Provavelmente a 6ª temporada ali vai falar sobre talvez a execução de Cristo, né? Sobre a crucificação dele. Que
realmente acho que deixa muita gente ansiosa, porque, tipo, é um momento muito pesado também, né? Eu não sei se eles vão mostrar Jesus sendo torturado ali, crucificado. Se fizerem, eu duvido que seja de uma forma tão pesada como foi naquele filme da Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, né? E a 7ª temporada eu não sei, né? Ou vai mostrar Jesus ressuscitando, ou vai mostrar, tipo, os apóstolos depois indo pro mundo ali também, né? Cada um fazendo a pregação que nem foi depois que Cristo foi pro céu também, subiu aos céus, né? Mas aí, enfim, né? Isso aí é só especulação, expectativa do que vai acontecer. Mas esse final, acho que foi um dos melhores finais, dando o gancho ali para uma temporada seguinte, assim, ó, espetacular. Então a minha review, meu veredito, minha crítica final sobre The Chosen, na 5ª temporada, né, a última ceia, é que assim, ela conseguiu acertar muito também, ela pegou tudo aquilo que deu certo nas temporadas anteriores e continuou focando nisso, e em alguns momentos até conseguiu ampliar mais, né? Direção, roteiro, fotografia também, design de produção, porque os cenários que eles fazem ali também não são maravilhosos, as atuações também são muito boas, né? E é legal que eles conseguiram tentar dar um pouco mais de espaço para alguns personagens, como o Tadeu, o Tiaguinho, como eu falei, né? Que ficou um pouco de escanteio. Assim, a tensão que eles conseguem criar ali também, por direção, por roteiro, por atuação, por trilha sonora também, em várias ocasiões, né? É muito bem trabalhado ali também. Um final apoteótico perfeito ali, um encerramento de temporada excelente, né? Que realmente trabalha muito bem. Então, tipo assim, acho que como eu concordo, né? Tudo bem, eu não assisti todas as produções audiovisuais que contam alguma história bíblica que já foram feitas na história. Mas das que eu vi, com certeza, The Chosen é uma das melhores ali, se não a melhor, né? Então, tipo assim, essa temporada acerta em muito e fica muito na expectativa também das próximas, principalmente a seguinte, com certeza vai ser um momento de destruir corações para todo mundo que for assistir, de novo, independente da crença que você possui, porque acho que a crucificação, a tortura que Cristo ali sofreu atinge todo mundo, independente de você ser cristão ou não, de você possuir alguma outra crença, de você não possuir crença nenhuma, enfim, né? Enfim, acho que a gente vai ficar muito aflito com o que vai acontecer e eu espero que eles tenham muito cuidado nessa hora, que eles não façam tipo tortura por tortura, apenas para chocar, que nem foi no filme da Paixão de Cristo. Espero que eles realmente tratem de uma forma que impacte, mas que não faça isso apenas pelo impacto também, né? Tipo, não mostre o que aconteceu, mas não foque em o que aconteceu, mas no porquê daquilo tá acontecendo, né? Tipo, que pra mim acho que a principal crítica ali da Paixão de Cristo, que eu não consigo assistir aquelas cenas daquele filme não, né? Mas essa série, ela deixa muita expectativa. Eu acho que se eles tiverem o mesmo cuidado, o mesmo carinho que fizeram com todas as outras histórias que foram adaptadas até esse atual momento na série, então com certeza vai ser, acho que um dos melhores momentos da série, em que realmente vai partir corações, mas ao mesmo tempo vai fazer com que a série se torne talvez a melhor de todos os tempos, principalmente no quesito de adaptação bíblica. Essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então eu vou dar uma opinião sincera sobre esse conteúdo, que ficou bom, que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Vocês já assistiram a temporada? Assistiram agora por conta da Netflix ou vocês já tinham assistido antes na Amazon? Ou vocês foram daqueles que assistiram lá no cinema quando eles lançaram tudo junto de uma vez só ali também, né? E o que você achou? Você concorda que é a melhor temporada até agora? Ou você acha que as anteriores eram melhores ali? Deixa a sua opinião nos comentários. Deixa também nos comentários o que você está esperando para vir das próximas temporadas, que com certeza, como eu falei, vai deixar muita gente aflita na hora de assistir. Compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de The Chosen, que é fã de outras histórias bíblicas ali também, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!